Boa noite a todos e todas. Antes de iniciar as minhas breves e mais sinceras palavras, quero aqui agradecer imensamente a professora Diana Araújo Pereira pelo aceite ao convite do PPG-SED para participar da aula inaugural da turma 2021. Também agradeço a presença da reitora, professora doutora Salete Machado Cirino, do professor Dr. Renan Bandeirante de Araújo, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Unespar, do professor professor Dr. João Marcos Borges Avelar, diretor do campus de Campo Mourão. Este momento representa a culminância de um projeto que teve início entre 2012 e 2013, com um grupo de docentes que iniciaram os trabalhos para a elaboração da proposta do PPG-SED e, ao mesmo tempo, início de uma nova caminhada. Quando digo que representa a culminância de um projeto, quero me referir que sem o trabalho daquele grupo não seria possível estarmos aqui hoje. O esforço que este grupo empreendeu naquele momento foi essencial para dar continuidade de um sonho, que era a criação do nosso primeiro mestrado na Unespar, campus de Campo Mourão, criado em 2013, com o início da primeira turma em 2014. Hoje, estamos aqui reunidos para a aula inaugural da 8ª turma. No início, eram 130 candidatos. Hoje são apenas 32, que são os protagonistas desta nova turma. Frente a tudo que passou esta instituição e que vem passando, assim como os acadêmicos, pós-graduandos e demais membros que integram o corpo educacional, temos a consciência de que vivenciamos momentos difíceis em nossa sociedade. Porém, não podemos cruzar os nossos braços. Temos que buscar o desenvolvimento, fazer proliferar o senso de humanização e da cidadania, que é um pilar primordial de um Estado democrático de direito. Sejam vocês, pós-graduandos, apaixonados pela melhoria da qualidade de vida de todos aqueles que os cercam, pelo desenvolvimento da sociedade. Martin Luther King dizia que não podemos caminhar sozinho e, enquanto caminhamos, precisamos fazer a promessa de que caminharemos para frente e não podemos retroceder. A Unespar e o PPG-SED hoje é fruto desse caminhar, sendo a representatividade física da busca contínua pela superação. Assim, alunos, professores, coordenadores e demais presentes, encontrem em cada um de vocês este espírito de superação, de declararem compromissados com a sua universidade e com o PPG-SED, e com a luta que diuturnamente essa instituição trava em favor da população que a cerca. Não sejam sombras, sejam luz, ilumine a escuridão que hoje permeia a nossa sociedade, não se deixando manipular por falsas promessas e falsos líderes. Sejam superação. Sejam todos bem-vindos à aula inaugural da turma 2021. Diante disso, eu gostaria que o professor João Marcos fizesse uma pequena fala aí, João Marcos, de em torno de uns 5 minutos para os nossos estudantes. Certo, boa noite, professor Marcos, magnífica reitora, professora Salete Cirino, professor Renan, grande companheiro e amigo, e todos os estudantes, todos os docentes do PPG-SED, e também agentes que estão nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos, em nome do campus de Campo Mourão, que é a sede do PPG-SED, externalizo a gratidão por receber também a felicidade de ser convidado para esta noite tão especial. Professor Marcos, grande amigo e companheiro de tantos trabalhos, assumiu uma tarefa difícil de coordenar este programa e tem feito com brilhantismo. Porque tem uma equipe de docentes que dão suporte, que dão apoio, e também o professor Marcos tem ao seu lado o apoio do professor Renan e da professora Salete, que é uma grande companheira em tantos trabalhos aqui. Fico lisonjeado, professora Salete, de tê-la sempre, recebê-la aqui em várias atividades que nós estamos realizando. Então, muito obrigado mesmo.
O que eu também quero desejar as boas-vindas à professora Diana Araújo Pereira, doutora. É muito importante para nós. Nós somos uma universidade que está sendo construída ainda, professor. Temos aí 13 anos, 14 anos de universidade. O campus aqui tem 49 anos, mas enquanto universidade é pouco tempo. E claro que fazer ensino, pesquisa e extensão demanda um esforço muito grande, demanda, né, nos reorganizarmos para poder fazer isso, né? Quando esse programa de mestrado surgiu, o professor Marcos, os outros colegas que estão aqui sabem como foi difícil, porque nós tínhamos um dilema, como conseguir horas-aulas para professores sair da graduação e para a pós-graduação. E esse é uma dificuldade enorme que nós estamos superando, a universidade está superando, e precisamos superar, porque o que a universidade tem que ser? Tem que ser um elo muito forte entre o conhecimento e a sociedade. Que o nosso conhecimento produzido nos nossos cursos de graduação, nos nossos programas de mestrados, principalmente no PPG-SED, ele sirva, assim, para transformar a sociedade, fazer algo de bom, combater essa fome, essa miséria, combater esses princípios antidemocráticos que ficam assolando e assustando o nosso país todos os dias, né? Eu fico assustado, professor Marcos, saber que em 2021 nós estamos falando em não perder a nossa democracia. Eu achei que isso era coisa da década de 70, né? Da década de 80, logo ali no início. Mas eu fico muito feliz quando nós temos agora aqui um trabalho que será iniciado para falar sobre a América Latina. A América Latina que tem um histórico de dominação, de perseguição, de sofrimento, mas de resistência, que está avançando e está construindo. Então, nós queremos, sim, que esse programa de mestrado, que todas as pesquisas, que tudo que é feito nesta universidade venha a melhorar a vida das pessoas. Transformar não só um Brasil mais justo, mas um mundo mais justo, mais democrático, plural, sem preconceitos, né? E com respeito ao ser humano. Ao ser humano. Porque quando a gente respeita o ser humano, tudo fica diferente. Então, eu agradeço demais, professora Diana, em nome do Campus de Camorão, a sua presença nesta aula inaugural. Desejo a todos os estudantes deste programa muito sucesso. Coloco à disposição, o Campus de Camorão tem feito o que pode para poder melhorar as condições estruturais de trabalho e também dos docentes. Nós sabemos que existem muitos problemas, muitas dificuldades, mas a cada dia, a cada semana nós superamos. Temos o apoio da professora Salete, que tem trabalhado muito forte nisso, o professor Renan, e toda uma equipe. Toda uma equipe que trabalha dia e noite para melhorar a vida das pessoas. Não conseguimos na medida que nós queríamos, mas nós estamos avançando. Agradeço, professor, encerro a minha fala, desejando uma excelente aula a todos. Muito obrigado. Obrigado, João Marcos. Com a palavra, o professor Renan, nosso pró-reitor de pós-graduação. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Marcos pelo convite em estar falando aqui, né, para os alunos, para os professores do PPG-SED. Gostaria de dar boa noite à professora, a magnífica reitora, a professora Salete, que tem trabalhado com empenho para dar o apoio necessário e possível aos programas de pós-graduação, ao professor João Marcos, que tem sido um companheiro aí no campus, e que compreende muito bem a importância estratégica de fortalecer a pós-graduação na universidade, né? Eu queria dizer, né, que a PRPPG ela está aqui para colaborar, para discutir, para não medir esforços, no sentido de que nós possamos avançar, né? Avançar consolidando o programa de pós-graduação em nível de mestrado, depois em nível de doutorado. Pode contar conosco sempre, tá bom? Vocês estarão discutindo comigo, eu estarei discutindo com a professora Salete, discutindo com o professor João Marcos, e a gente sempre vai procurar construir uma síntese que permita fazer com que a pós-graduação caminhe, né? Ainda e apesar de todas as diversidades que nós estamos vivendo agora no tempo presente. Eu gostaria também de agradecer a professora Diana Araújo Pereira, né? Seja bem-vinda à nossa universidade, esperemos que você nos visite em outras oportunidades, inclusive, quando possível, na forma presencial, né, para a gente sentir esse calor humano que vem lá da região da fronteira, né, o calor amigo da fronteira com os hermanos, né, latino-americanos,
né, que estão ali congregados na UNILA. Eu diria, professora, que o tema da sua fala, né, da sua palestra, nessa aula inaugural, em América Latina interdisciplinar e plural, é um tema muito bem-vindo. Eu diria, né, rapidamente, que a América Latina ela é a síntese das múltiplas determinações. Hoje, o Haiti, que nós vemos naquela condição de um país estagnado, à deriva, sem governo, nós não podemos nos esquecer que em 1804 foi o Haiti que disse não aos colonizadores. Foi em Haiti a primeira revolta revolucionária que puxou e ergueu a bandeira da independência latino-americana. Simão Bolívar, San Martín, entre outros, se inspiraram no exemplo e na determinação do povo haitiano. Assim como o Ocidente deve muito à Grécia por conta das lições de democracia, a América Latina deve muito ao Haiti pela determinação em lutar, em se colocar na primeira hora contra os colonizadores. Mas, se a América Latina ela é síntese das múltiplas determinações, como eu estava dizendo, isso eu quero dizer também o seguinte, que a Latina ela tem um processo de aproximadamente aí, um pouco mais de 200 anos de independência, e ela congrega um conjunto de países, bem ao encontro do tema da professora. Nós temos países com um nível de industrialização, ou pelo menos tivemos médio, como Brasil, Argentina, México, mas, ao mesmo tempo, nós temos as riquezas dos nossos povos indígenas na América Latina e na América do Sul. O Brasil, quando nós falamos que ele é uma síntese de múltiplas determinações, nós queremos dizer que ele é isso. Ao mesmo tempo em que ele, em algum momento, procurou se industrializar, do ponto de vista interno da América Latina, nós também sempre reconhecemos a importância dos valores culturais herdados dos nossos povos indígenas, que é também a base da nossa origem. Essa contradição básica entre as nossas tradições históricas culturais e os processos de industrialização e modernização da América Latina é que nos fez um pouco, muitas vezes, daquela ideia de realismo mágico. O latino-americano é aquele que pensa e sonha, é aquele que dorme sonhando naquilo que no outro dia ele vai realizar. E, ao mesmo tempo, ele realiza no presente pensando nos seus ancestrais. A América Latina ela é isso. A América Latina ela é, ou digamos, uma América caliente. A América Latina ela é aquilo que pulsa, é aquilo que clama sempre pela autodeterminação dos povos. Foi assim no Haiti, foi assim no conjunto da América Latina, foi assim nos momentos mais recentes na Nicarágua, em Cuba, quando se levantaram contra os títeres europeus e norte-americanos. Eu diria, quando eu digo que a América Latina é síntese de múltiplas determinações, ela é operária e camponesa, ela é operária e é indígena, ela é citatina e ela é também andina. Ela é do litoral, mas ela é também do Planalto. A América Latina é a síntese também cantada por Caetano Veloso. Sou louco por ti, América, sou louco por ti, amores. Muito bem-vinda, professora. Eu acho que a sua palestra é muito bem-vinda para esse contexto que nós estamos vivendo. E não nos esqueçamos, apesar, João Marcos, de todos os ataques à democracia, a América Latina sempre resistiu. A América Latina se construiu como sendo o povo da resistência. E nós, né, estaremos aqui hoje justamente, talvez, falando um pouco desse povo na sua perspectiva interdisciplinar e plural. Muito obrigado, professora, muito bem-vinda. E é isso, né? Sou louco por ti, América, sou louco por ti, amores. E viva los hermanos latino-americanos. Obrigado, Renan. O André Egg, seja bem-vindo à nossa aula inaugural. Eu gostaria que você desse uma palavra para os nossos alunos. Oi, Marcos, professor Renan, professora Salete, professora Diana. Prazer estar aqui com vocês. Quero parabenizar o PPG-SED, né, por ter chegado até aqui, né? São muitos desafios que cada PPG da Unespar enfrenta para seguir ativo, funcionando, né?
Quero dar boas-vindas aos novos alunos que estão ingressando no programa, né? Acho que o momento de uma aula inaugural, iniciando um novo ano letivo, é um momento, um grande marco, né? Eu também sei que para cada aluno que está ingressando no programa é um grande esforço pessoal, né? Cursar pós-graduação hoje no Brasil. Digamos que hoje o Brasil não é um país que está fazendo o máximo que podia para incentivar a pesquisa e a pós-graduação, né? Então, cada um que está decidindo fazer isso está, né, fazendo um grande esforço. Eu acho que vocês vão colher os benefícios disso, vocês estão entrando num excelente programa, né? A gente sabe, Marcos, que pelos egressos, né, do PPG-SED, pela atuação que eles têm, né, a gente sabe que o programa tem feito diferença na vida de quem cursou, né, e assim como também eu vejo que tem feito diferença também na região, né, onde ele está inserido, que ele é muito significativo, né, e assim como também ele é um programa de destaque dentro da Unespar. Então eu acredito que é um dia muito, muito feliz para nós hoje. Eu estou também com um grande prazer estar aqui, né, e poder ouvir também a professora Diana, porque ela vai compartilhar conosco aí. Meus parabéns para vocês todos. Obrigado, André. Agora, a nossa reitora, a professora Salete, com a palavra, Salete. Para você, eu deixo mais de 5 minutos. Tá bom? Muito obrigada, professor Marcos, por esse convite, né? Fiquei muito feliz e honrada de estar nessa noite aqui com vocês. Cumprimento aí nosso diretor do campus de Campo Mourão, nosso parceiro, João Marcos, o nosso pró-reitor, Renan, que já sempre ele tem esse hábito de nos emocionar com as suas palavras, e as falas também tão importantes do André em relação a esse programa, né? E cumprimento também a nossa convidada, a professora Diana Araújo, que está aqui hoje, nessa noite. E, ao mencioná-los, eu quero expressar nossos cumprimentos a todos os estudantes do PPG-SED, né, dos que já estão matriculados, cursando, realizando pesquisas, e dos novos que ingressam com essa turma agora de 2021. Também expresso todo o nosso cumprimento e respeito aos professores e professoras desse programa, né, que é o segundo programa mais antigo da Universidade Estadual do Paraná, e um dos grandes, né, assim, dos mais, como diria o Renan, mais preparados para apresentar uma proposta de doutorado para a nossa universidade. Tanto por conta da trajetória em relação à pesquisa e à atuação dos nossos egressos, tanto no campo da pesquisa, quanto também em suas atividades profissionais, né, mas quanto também por essa trajetória aí, que muito honra toda a Unespar, tá? Então, nesse momento, eu também gostaria de dizer que a Unespar, consciente dessa importância dos programas de pós-graduação para a pesquisa e desenvolvimento, comemora uma nova turma de pesquisadores que se junta aos que já atuam neste relevante programa e que vão contribuir, né, para ampliar o conhecimento e a tecnologia do saber, que é um dos mais importantes fundamentos da nossa academia e que contribui para o avanço da sociedade em direção ao progresso social e cultural. Gostaria também aqui de expressar um pouco, né, sobre essa relevância da gente falar sobre a temática que hoje a nossa convidada traz. Quase tão semelhantemente às últimas décadas do século passado, hoje a América Latina passa novamente por uma transição muito importante. Estamos sendo chamados para avaliar e defender os valores mais altos da democracia, da cidadania plural e da solidariedade entre nossos povos, justamente quando pesadas nuvens ameaçam-nos com tempestades políticas que julgávamos ultrapassadas pela história. Provavelmente, mais do que em qualquer tempo, a universidade pública deve se posicionar para oferecer à sociedade latino-americana a compreensão de valores civilizatórios que estão sendo dilapidados por uma turba que alardeia uma distopia medieval. Hoje, estamos acolhendo e incluindo em nossa sociedade, em nossa universidade, novos pesquisadores, dispostos a estudar as questões mais agudas de nossa contemporaneidade, contribuindo para soluções sociais em um futuro que esperamos próximo.
O desafio imposto por essas narrativas distorcidas que navegam pelas redes sociais nos coloca o dever de insistir nos ideais de fraternidade e igualdade que vem norteando o trabalho científico, filosófico e artístico da academia. Sejam bem-vindas e bem-vindos a este encontro de mentes e corações. E mais uma vez, professor Marcos, muito obrigada por esse convite para estar aqui nessa noite com vocês. Obrigado, Salete. Dando sequência, então, quem é a professora Diana, né? A professora Diana Araújo Pereira é professora de literatura latino-americana e mediação cultural da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, graduada em português e espanhol, mestrado em língua e literaturas hispânicas e doutorado em literaturas hispânicas, com período de pós-doutorado sanduíche na Universidade de Servília. De 2008 a 2010, realizou estágio de pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É tradutora e poeta. Foi pró-reitora de Relações Institucionais e Internacionais da UNILA, presidenta da Associação Brasileira de Hispanistas, coordenadora do Instituto Mercosul de Estudos Avançados, IMEA-UNILA, e coordenadora do curso de Letras, Artes e Mediação Cultural do Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História. É pesquisadora vinculada ao grupo de pesquisa Paraguai, Sociedade, Território e Cultura, e EDUCAL, do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Educação na América Latina. Também participa do Laboratório Interdisciplinar Latino-Americano e do Núcleo de Estudos de Literatura, Oralidade e Outras Linguagens. Entre suas publicações, destacam-se os livros organizados Cartografia Imaginária da Tríplice Fronteira, Imaginários Coloniais, Continuidades e Rupturas na América Latina Contemporânea, e Poéticas e Políticas da Linguagem em Vias de Descolonização, além de seus últimos poemários Horizontes Partidos, entre outros. Sua área de pesquisa são mediação cultural, poesia latino-americana, fronteiras e interculturalidade. Seja bem-vindo, professora Diana, a palavra é sua. Boa noite, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, é uma alegria muito grande estar na presença das autoridades da Unespar, a reitora Salete, é muito bom ver uma reitora, cumprimentar uma reitora, fico muito feliz por isso, professor Renan, pró-reitor, Marcos, coordenador, os demais professores que estão aqui na sala, estudantes, é muito bom estar com vocês, eu fiquei muito feliz ouvindo as primeiras palavras do Marcos e do João, me sinto muito próxima à visão de América Latina também, do professor Renan, então eu estou chegando e me sentindo à vontade, acho que vamos ter uma boa conversa, pelo menos é o que eu gostaria, né? Vou trazer para vocês algumas ideias, e aí a gente pode conversar, se vocês quiserem, depois no final, com perguntas e comentários, tá? Mas eu espero, de verdade, que esse seja o primeiro de muitos encontros e que a gente consiga se aproximar, já que nem estamos tão longe assim, não é? Então, vamos estreitar ainda mais esses laços daqui para frente. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui uma apresentação, porque eu acho que com esse online é mais fácil, é mais interessante, a gente fixa mais a atenção quando a gente tem um apoio visual. O problema é que eu não vou ver vocês, eu acabo vendo só a minha tela, então eu queria que vocês me dissessem se está ok, se vocês estão vendo, e qualquer coisa que se quiserem me interromper, vão precisar usar o microfone, tá bom? Ok, Diana, está aparecendo a tua apresentação. Tá. O Marcos, então, me fez esse convite, já tem mais de um ano, né, Marcos? Antes da pandemia, ou quando estava começando a pandemia, e, assim como vocês,
nesse período, entre o primeiro convite e a minha efetiva chegada aqui hoje, a gente tem o processo de avaliação quadrienal da CAPES. Foi um processo muito árduo, imagino que para vocês também tenha sido, para nós foi bastante pesado, ainda mais com todo o contexto pandêmico, né, todas as crises que estamos vivendo. Porém, algo interessante nesse processo foi o fato dele nos exigir um processo de autoavaliação. E da mesma maneira como a gente precisava fazer essa autoavaliação por uma demanda de avaliação da CAPES, também foi interessante porque a gente não podia sair para fora, não é isso? Nós tivemos que ficar em isolamento. Então, ao ficar em isolamento, fazendo autoavaliação, acaba como que se criou, né, um contexto favorável para essa autoavaliação. E foi isso que nós fizemos, então, ao longo de 2020. Quando o Marcos me fez esse convite lá atrás, ele me pediu para falar um pouco do programa, das linhas, do que a gente fazia em termos de pesquisa, como era o nosso processo interdisciplinar. E foi exatamente em torno desses temas que a gente trabalhou no ano passado, quando a gente montou um projeto integrador que a gente chamou de América Latina Interdisciplinar e Plural. Então, é por isso que o nome da fala foi colocado esse nome, né, América Latina Interdisciplinar e Plural, porque ele acabou se tornando um projeto integrador do programa iniciado em 2020. Bom, eu vou apresentar muito rapidamente o programa para vocês, porque nós temos quase a mesma idade, né? Tanto o tempo de vida que você deu para o programa de vocês e também para a própria Unespar é mais ou menos o tempo da UNILA, né? A UNILA começa a funcionar em 2010, então temos 11 anos de vida, é pouquíssimo tempo para uma universidade, né? E o PPG e ela também foi aprovado em 2013 e começou a funcionar em 2014. Então, nós temos aí uma idade próxima, né? E o desenvolvimento que é gradual. Realmente é muito difícil dar conta da gestão, da pesquisa, da docência, da extensão, e é o que a gente vem fazendo também com muitas dificuldades, mas seguimos, né? Bom, então, apresentando um pouquinho do perfil do programa, eu achei interessante trazer alguns dados, né? Esse, por exemplo, de que temos conseguido manter uma equivalência ou uma certa simetria de gênero no programa, tanto em termos de docentes como de discentes. E o nosso dado, que eu acho que é uma das nossas riquezas, que é a questão internacional, que não é só do programa, é de toda a UNILA, né? Porém, esse quadro tão bonito que eu mostro para vocês, eu pelo menos acho muito bonito, fico muito orgulhosa de termos docentes estrangeiros que são docentes permanentes do programa, né, ou eram docentes permanentes do programa dessa quadrienal, e ter também toda essa lista de discentes estrangeiros. Então, esse dado internacional certamente dá uma característica, dá uma potencialidade muito, muito grande ao programa, né? Porém, com todo o contexto que estamos vivendo, infelizmente, já tudo isso começa a mudar. Então, na próxima quadrienal, certamente a gente não vai ter nem toda essa quantidade de docentes estrangeiros, nem toda essa quantidade de nacionalidade, né, de diversidade de nacionalidade no programa. Com a baixa cada vez maior de bolsas e de incentivos à pós-graduação, manter esse nível de internacionalização e de amplitude está realmente se tornando insustentável. Bom, mas entrando então mais concretamente no tema, como eu disse a vocês, esse nome ele acaba se tornando um projeto integrador que também gera uma coleção de livros. Então, nós publicamos 3 livros no ano de 2020, que estão disponíveis, depois eu espero falar
um pouquinho mais detidamente dos livros, mas eu vou aproveitar esse título para falar, então, do programa e de como entendemos cada parte desse título, tá? Então, América Latina, interdisciplinar e plural. São três conceitos bastante amplos, né? Se eu fosse aprofundar em cada um deles, seriam 3 palestras, né? Então, tentando fazer um pouco de forma mais sintética, vamos começar por América Latina. Então, o que é que estamos entendendo quando dizemos América Latina? Estamos falando desse espaço-tempo do acontecer da vida, um espaço-tempo conectados como território-história. Então, eu vou colocar aqui algumas citações para me ajudar a sintetizar algumas ideias, e no final eu vou mostrar para vocês as referências, né, de onde saíram de forma mais adequada. Então, esse aqui é um artigo de 2 geógrafos que nos dizem o seguinte: o conceito de América e, posteriormente, América Latina é uma construção semântica com implicações políticas, econômicas, epistêmicas e éticas, que surgiu e se impôs em detrimento de conceitualizações e denominações originárias deste mesmo continente. Então, aqui eu me detenho para sinalizar ou remarcar essas ideias de que a construção ou a invenção, como eu gosto de tratar, né, a invenção da América ou a invenção da América Latina é uma invenção, é uma construção que tem muitas implicações. Não é um dado meramente geográfico, nem geopolítico, nem é apenas colocar um nome, né? Tudo isso tem implicações que começaram a se desenrolar naquele processo de conquista e colonização e que a gente vê até hoje. Esses dias não, acho que foi hoje, inclusive, eu vi uma notícia de que no Rio de Janeiro tinham derrubado a estátua do Pedro Álvares Cabral, os indígenas, né, um grupo indígena, justamente para se contrapor ao que está rolando agora no Congresso, no Senado, do marco temporal, né, da colocação do marco temporal para as terras indígenas. Mas, enfim, voltando para cá, essas implicações que são históricas começaram lá no processo da conquista e colonização do continente e chegam até o tempo contemporâneo, até hoje, né? E aí os autores seguem um pouquinho mais, eu peguei um outro fragmento que ele diz assim: como nos alerta Mignolo, Walter Mignolo, né, a América nunca foi um continente que houvesse que descobrir, e sim uma invenção forjada durante o processo da história colonial europeia e da consolidação e expansão das ideias e instituições ocidentais. Então, aqui a gente já começa a problematizar a ideia da conquista, a ideia da colonização. Aqui a gente já começa a problematizar o descobrimento, né, e a chamá-lo de construção, e a chamá-lo de invenção. Bom, aí mais adiante, eu gosto desse fragmento, desse mesmo artigo, desses 2 geógrafos, porque quando a gente, às vezes, pensa numa palavra, e a gente procura a etimologia dessa palavra, por que a gente faz isso, né? Eu quero ver a etimologia da palavra inteligência. Todas as palavras, quando surgem, elas surgem de uma necessidade específica. Elas surgem num determinado contexto, e esse contexto demanda, por alguma necessidade, a invenção de uma palavra que dê conta daquela necessidade. Então, quando a gente volta e procura da onde surge a América Latina, a gente também faz esse movimento, né? De vamos ver qual é o contexto que gera essa expressão, esse termo, e que é, de certa forma, uma memória que fica guardada no próprio termo, né? Então, os autores dizem lá que no poema Las Dos Américas, do colombiano José María Torres de Caicedo, publicado no ano de 1856 em Veneza, encontra-se o primeiro registro do uso da expressão América Latina.
a partir de um debate colocado em outro contexto geopolítico, Caicedo produz uma apropriação criativa da latinidade ao imprimir um sentido anti-imperialista à expressão e desvinculado dos interesses napoleônicos. Aqui a questão é que havia lá toda uma disputa na geopolítica europeia que colocava a latinidade em oposição ou em disputa com a anglo-saxonidade, né? Essa palavra acho que não existe, mas enfim, esse outro universo anglo-saxão, ou anglo-saxônico, né? E aí, nesse contexto, um colombiano pega essa ideia da latinidade, que está sendo defendida ali naquele contexto europeu, se apropria dele e cria um poeminha, e nesse poema é quando ele fala, então, da América Latina. Então, se a gente, vou tentar traduzir, não fica exatamente igual, mas vamos lá. Mais isolados se encontram, desunidos, esses povos nascidos para aliar-se. A união é seu dever, sua lei, amar-se. Igual origem tem e missão. A raça da América Latina, à frente tem a saxônica raça, inimiga mortal que já ameaça sua liberdade destruir e seu pendão. Então vejam como o termo América Latina, ele já nasce com a intenção de demarcar uma união entre povos que precisam se aliar, entre povos que têm frente a ele um inimigo, né, ou uma disputa. E essa disputa, para que esses povos se fortaleçam, eles precisam da união e de se amar, né? A união é seu dever, sua lei é amar-se. Então, essa é uma intenção que, de alguma forma, forja o termo América Latina e que também, de alguma forma, se mantém. Então, durante algum tempo, muitas pessoas questionavam o uso de América Latina, né? Mas para que usar uma América Latina, de alguma forma, é como se você tivesse demarcando ainda o dado europeu, né? Como se você estivesse privilegiando ainda o europeu que existe na América, no continente, no território. Por exemplo, a Lélia Gonçalves vai falar de Améfrica Latina, né? Ou mais atualmente, vocês vão ver, hoje, devem já ter visto em muitos textos, se falarem Abya-Yala, né, que seria um termo indígena, Abya-Yala, para nomear a América Latina. Então, uma certa substituição de América Latina por Abya-Yala, ou ainda José Martí, um grande poeta, um grande ensaísta e também um militante pela libertação da América Latina e de Cuba, concretamente, né, um cubano que morre na Guerra de Independência de Cuba, no final do século XIX, falava em Nuestra América, nossa América, né? Mas, ainda que nossa América seja interessante, a Abya-Yala também tenha seu valor, a América Latina também tenha muito valor, essa memória histórica que a América Latina, que o termo América Latina guarda, como um repositório, né, desse sentido anti-imperialista que já vem lá da sua forja, né, dos seus inícios, eu acho que também não se deve desdenhar, né? Acaba nos ajudando quando precisamos levantar temas e questões que são realmente de âmbito expandido no território, né? Mas seguindo um pouquinho, como eu disse, cada um desses termos poderia ficar falando muito tempo sobre eles, eu vou tentar fazer de forma mais sintética. Vamos agora pensar no interdisciplinar. Então, eu já apresentei para vocês a visão de América Latina com a qual trabalhamos, e agora eu vou apresentar uma visão do que seria o interdisciplinar, né, com o qual trabalhamos. Então, a interdisciplinaridade tem uma ambição diferente daquela da pluridisciplinaridade. Ela diz respeito à transferência de métodos de uma disciplina para outra. Podemos distinguir 3 graus de interdisciplinaridade. Então, num primeiro momento, um grau de aplicação, e aí eu coloco um exemplo do que a gente vem trabalhando dentro do programa. Então, por exemplo, os métodos da antropologia em relação com as letras que gera a escrevivência. Então, a gente vem trabalhando
eu e uma outra professora, principalmente a professora Ângela de Souza, a gente vem trabalhando muito com a escrevivência, que é uma palavra, uma categoria criada pela Conceição Evaristo, escritora, doutora em letras, né? E a escrevivência da Conceição Evaristo vem nos ajudar, vem nos dar uma contribuição muito importante, não só como matemática, mas como metodologia de trabalho também, né? Então, é o que eu e a professora Ângela, a gente vem trabalhando bastante. Depois, num outro momento, um grau epistemológico, por exemplo, a relação entre métodos linguísticos e das ciências sociais colabora para uma abordagem nova da pedagogia. Então, temos no nosso programa várias docentes que trabalham com o âmbito escolar, em termos de plurilinguismo, em termos de interculturalidade. Então, o ambiente escolar da fronteira é um ambiente escolar muito característico, tem especificidades muito próprias. Foz do Iguaçu abriga mais de 80 etnias, e de alguma forma se vangloria disso, né, de que nesse território de Foz do Iguaçu e da tríplice fronteira ali, né, também com Paraguai e Argentina, há uma diversidade muito grande, pois essa diversidade está nas escolas e muitas crianças podem chegar ao ambiente escolar sem falar o português como língua materna, né? Não é incomum. Então, há que haver toda uma abordagem diferenciada da pedagogia, do trabalho no ambiente escolar. E muitas das nossas docentes, eles procuram, então, se deter nesse ponto, né, e trabalhar com esses temas. Bom, um grau de geração de... só antes de eu passar para o último ponto, inclusive vocês convidaram a professora Laura Mato, eu vi que ela vai participar de um evento com vocês, ela é uma das pessoas que trabalha num projeto muito bonito que se chama Pedagogia de Fronteira, né? Bom, e o último ponto, então, seria um grau de geração de novas disciplinas, né? Aí a interdisciplinaridade poderia redundar na criação de novas disciplinas, que é, por exemplo, então, a mediação cultural, com a qual a gente vem trabalhando também, um grupo grande de docentes da graduação e também, em algum momento, na pós-graduação. Bom, vou seguir adiante, se quiserem me interromper, fiquem à vontade. Bom, e aí eu vou trazer aqui uma citação, agora eu vou trazer para conversar com a gente aqui, nesse pequeno ambiente virtual, um cientista, um biólogo chileno, que eu gosto muito, que é Humberto Maturana, não sei se vocês já o conhecem, Humberto Maturana e Francisco Varela, um biólogo e um médico chilenos, que trabalharam de forma muito interdisciplinar, começam como biólogos mesmo, né, e pouco a pouco vão avançando para outras áreas, vão criando desdobramentos a partir das suas pesquisas moleculares, né, vão ampliando esse escopo, principalmente o Maturana, que infelizmente nos deixou no ano passado, faleceu em 2020, Maturana, mas vamos então trabalhar com algumas dessas ideias do Maturana, que, insisto, eu gosto muito porque é alguém que vem da biologia, não é das ciências humanas, né? Mas que pouco a pouco vai transitando da biologia, ele trabalha com as moléculas, depois mais adiante ele vai pesquisar as células dos olhos das rãs, e essa pesquisa das moléculas, as células dos olhos das rãs, vai levá-lo a falar de educação, de sociedade, de convivência, de democracia, né? Então, é um pensador muito interessante. E aí, uma coisa que ele vai dizer eu depois boto a referência dos livros e do artigo de onde eu estou tirando essas citações, tá? Ele vai dizer que é fundamental a gente mudar as perguntas para deixar aparecer o que há. Então, eu estou vinculando isso ao processo da interdisciplinaridade. Se a gente consegue mudar as perguntas, a gente consegue deixar aparecer o que há. Vamos ver se isso vai ficando claro à medida que eu vou explanando.
Então, devemos ter presente que sempre que se observa ou distingue algo, se está fazendo a partir da regularidade que tem uma certa perspectiva adotada no presente de tal ou tais observador, observadores. Né? Ou seja, traduzindo de outra maneira, né? Todo observador observa a partir da regularidade de uma perspectiva que ele já traz em si mesmo. Né? Então, é isso que ele está nos dizendo. Aí ele continua. Em vez do triângulo clássico, observador, organismo, ambiente, o que há é um círculo, com o observador ao centro, onde o observar é só um modo de viver o mesmo campo experiencial que se deseja explicar. O observador, o ambiente e o organismo observado formam agora um só e idêntico processo operacional, experiencial, perceptual, no ser do ser observador. Então, tentando traduzir isso também de outra maneira, né? Esse triângulo clássico que ele coloca, observador, organismo, ambiente, eu acho que no nosso ambiente mais das ciências humanas e das ciências sociais, a gente falaria de sujeito, objeto e contexto de pesquisa. Né? Você tem o sujeito pesquisador, você tem o objeto pesquisado, e você tem o seu contexto. Então, seria mais ou menos esse triângulo clássico. E que a gente aprende, né, que devemos manter uma imparcialidade, uma objetividade, devemos manter uma distância, por isso eu sou o sujeito que pesquisa e eu pesquiso um objeto. Né? Então, essa demarcação, essa nomenclatura já estabelece uma hierarquia e uma distância entre quem pesquisa e quem é pesquisado. O que o Maturana está dizendo para nós, ele e vários, eu poderia citar muitos outros pensadores que iriam nessa mesma linha, mas eu gosto de trazer o Maturana justamente porque ele vem da biologia, né? Então é algo mais distante e que ao mesmo tempo nos mostra como em várias dimensões, nessas caixinhas das disciplinas, como podemos nos aproximar, né? Bom, então, trazendo aqui para o nosso contexto, o que ele está dizendo para nós? Que o observador, o ambiente, o organismo observado, eles podem trabalhar em círculo, e não nesse triângulo, onde você tem aqui uma hierarquia e uma distância. Não, o observador, o ambiente e o organismo observado, ou seja, o sujeito e o objeto e o seu contexto, eles podem formar um só e idêntico processo, operacional, experiencial, perceptual. Porque o que ele está dizendo para nós, no fundo? Toda observação está conformada por uma perspectiva. Seja a perspectiva próxima ou distante, é uma perspectiva prévia. Essa imparcialidade, essa neutralidade é impossível. Ela não ocorre na prática. Seja qual for o lugar de onde você observa, do triângulo ou do círculo, você está fazendo essa observação a partir das suas perspectivas, da sua regularidade, como diria aqui o Maturana. Né? Então, é questão de ter clareza, ter consciência disso. Tendo consciência disso, então, podemos mudar as perguntas para tentar observar de outra maneira. Se você se coloca nesse papel da observação, tendo consciência da sua perspectiva, você vai conseguir interagir de outra maneira com aquilo que você está observando, ou aqueles com quem você está observando. Bom, então aí eu coloco essa frase: podemos estudar a América Latina a partir do triângulo ou do círculo. Né? E aí o Maturana nos pergunta lá em algum momento, qual é a organização de um sistema que está organizado de maneira tal que pode descrever os fundamentos que o capacitam para realizar o seu próprio descrever? É uma pergunta que parece complexa, mas no fundo não é tão complexa. O que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo para nós o seguinte: a base do pensamento do Maturana é a seguinte: todos os seres são inteligentes.
Por quê? Porque se mantêm vivos. Lembrem que ele começa com as moléculas. Das moléculas vai para as células dos olhos. E daí ele acaba extrapolando para pensar o ser humano como um ser social, né? Então, todo ser que se mantém vivo, que está vivo, ele é um ser autopoético, como ele chama, ele é um ser que se regula e que tem a capacidade, ou seja, tem a inteligência para manter essa sua regulação e essa sua vida em funcionamento, né? Então, quando ele pergunta para nós qual é a organização de um sistema que está organizado de maneira tal que ele próprio, o próprio sistema, pode descrever os fundamentos que o capacitam a continuar vivo e a se descrever a si mesmo, ele está nos dizendo, precisamos observar a partir dos fundamentos que mantêm os sistemas vivos, sejam eles biológicos, sejam eles culturais, sejam eles de que dimensão forem. Observar a organização a partir dela mesma e da sua capacidade de descrever a si mesma. Então, aquela ideia da imparcialidade, aquela ideia da hierarquia vai se diluindo, vai se afastando. E aí a gente tem vários sociólogos, por exemplo, que vão abolir o termo objeto de pesquisa, por exemplo, né? E vão tratar todos como sujeito, é o sujeito da pesquisa. E aí, bom, eu poderia citar vários, vou citar apenas um, que é um sociólogo colombiano que chama Orlando Falsborda, que ele vai justamente subverter também esse sistema, dizendo a pesquisa é uma pesquisa-ação, e é uma pesquisa que acontece de dentro das comunidades, a partir dos fundamentos das comunidades. Então, não há um objeto, todos são sujeitos da pesquisa, todos têm a inteligência e a capacidade para se descrever nos seus próprios processos. Então, é uma visão de pesquisa que é bastante diferenciada de uma certa visão mais hegemônica, não é? De que a gente tem essa imparcialidade, essa neutralidade diante da pesquisa. Então, deixo aqui esse ponto e depois, se vocês quiserem, a gente retorna. E se eu estiver avançando demais no tempo, me avisem, porque, ai meu Deus, acho que eu já estou avançando um pouquinho no tempo, mas vamos lá. Vou tentar ir um pouquinho mais rápido agora. Vamos nos deter, então, agora no plural. O plural diz respeito à cultura, né? Diz respeito à nossa condição de diversidade cultural. E aí, voltando lá naquele texto dos geógrafos, eles vão dizer o seguinte, que naquele momento da conquista, são criadas identidades sociais até então não existentes, como índio, negro e mestiço. Designações que, como sabemos, homogeneizaram em um único termo uma imensa diversidade de povos, como é o caso das culturas Inca, Maia, Azteca, Zapoteca, Guarani, Quechua, Aimara, Banto, entre tantas outras que tiveram suas diferenças reduzidas a uma única categoria social. Então, quando a gente diz índio, a gente homogeneiza uma enorme quantidade de culturas, de línguas, de cosmovisões, de conhecimentos, de saberes e de práticas, né? E aí vamos pensar um pouquinho como Henrique Dussel, que é um filósofo argentino radicado no México, que eu gosto bastante, que ele vai nos lembrar o seguinte, toda cultura é um modo ou um sistema de tipos de trabalho. Não em vão, a agricultura era estritamente o trabalho da terra, já que cultura vem etimologicamente, em latim, de cultus, no sentido de consagração da terra. A poética material, o fruto físico do trabalho, e mítica, a criação simbólica, são produção cultural, um pôr para fora, objetivamente o subjetivo, ou melhor, intersubjetivo, comunitário. Então, Henrique Dussel, através, né, da etimologia de cultura, vai nos dizer mais ou menos a mesma coisa que o Maturana nos diz com a sua outra linguagem. A cultura é uma produção, ou seja, é um pôr para fora algo que está dentro, que é subjetivo, que é intersubjetivo, que é comunitário. Então, precisamos olhar desta maneira para poder, de fato, enxergar
o que é que se produz, o que é que se constrói objetivamente de dentro para fora do ser e das comunidades. E já mais ou menos terminando, aí eu trago um dado que é da interculturalidade, né? Poderia se chamar América Latina interdisciplinar e intercultural. A interdisciplinaridade estaria para as disciplinas, assim como a interculturalidade estaria para o estudo das culturas, né? Então, eu vou aqui trazer um filósofo cubano, chamado Raúl Forné Betancourt, que vai pensar a interculturalidade não como uma posição teórica, nem tampouco um diálogo ou um diálogo entre culturas, no qual as culturas se tomam como entidades espiritualizadas e fechadas, senão que interculturalidade quer designar antes aquela postura ou disposição pela qual o ser humano se capacita para e se habitua a viver suas referências identitárias em relação com os chamados outros, quer dizer, compartilhando-as em convivência com eles. Daí que se trata de uma atitude que abre o ser humano e o impulsiona a um processo de reaprendizagem e recolocação cultural e contextual. É uma atitude que, por nos tirar de nossas seguranças teóricas e práticas, permite-nos perceber o analfabetismo cultural do qual nos fazemos culpáveis quando cremos que basta uma cultura, a própria, para ler e interpretar o mundo. Então, eu gosto bastante desse fragmento do Raúl Forné Betancourt, porque ele vai nos chamar para essa necessidade de complementação daquilo que temos como próprio. E como complementamos isso? Com essa atitude de entender que a própria cultura é incompleta e que precisa se completar no diálogo com a diversidade que existe. Já avançando um pouquinho mais rápido, Maturana também vai dizer: todo fazer é conhecer e todo conhecer é fazer. Então, não há que se subestimar nenhum grupo, nenhum indivíduo, nenhum sujeito, nenhuma pessoa, porque todo fazer é conhecer e estar vivo é um fazer, estar vivo é um conhecer, né? Então, o que até agora a vida cultural dos diferentes povos da Terra, que até agora ela esteja centrada na defesa das fronteiras de suas particulares certezas, não é mais que um signo de que nossa humanidade ainda não se encontrou a si mesma, nem assumimos plenamente, com todo o corpo e todo o coração, o que significa ser humano. A ausência desse encontro, dessa reflexão profunda sobre nossa condição humana, estamos pagando muito caro por essa ausência e continuaremos pagando cada vez mais caro enquanto o eixo do nosso entendimento social girar em torno da defesa de particulares fronteiras culturais, posto que seguiremos girando excentricamente ao que é a natureza última do ser humano. Então, para Maturana e Varela, o que seria a natureza última do ser humano? O seu ser social. E esse ser social, ele existe porque ele tem linguagem. E a linguagem é o quê? É só eu poder falar uma palavra ou uma frase? Não, a linguagem, ela é comunicação, ela é coordenação consensual, ela é uma coordenação que gera consensos de práticas e procedimentos, ela é comunicação. Em uma palavra, cooperação mútua. Já terminando, prometo. Última lâmina. Aí eu trago para fechar uma socióloga boliviana que eu gosto bastante, que é Silvia Rivera Cusicanqui. Aí ela diz: para mim, desde que falamos do Ocidente, nos submetemos à colonização mental da Europa. E disso temos de nos livrar, situando nosso pensamento em outro espaço, em outras coordenadas geográficas. O pensar geográfico é um pensar situado, e é vital como gesto epistemológico. Pensar a partir das nossas memórias recuperadas no aqui e agora. Então, essa é a bibliografia utilizada. Me desculpem, acho que eu passei um pouquinho do tempo. Passou não, professora Diana, está dentro do tempo, sim. Fica tranquilo. Então tá bom. Tá bom? Nós demoramos um pouco também para começar, né? E agora, então, pessoal, eu abro aí para os colegas, para os discentes, né, que querem fazer algumas perguntas para a professora Diana. Só erga a mãozinha aí que eu vou coordenando aqui.
Então, enquanto o pessoal está pensando nas perguntas, deixa eu só fazer a propagandazinha dos livros, que eu acabei não falando dos livros. Sim, pode fazer. Temos, então, a edição desses 3 livrinhos que estão lá disponíveis na página do PPG e ela. É só baixar ou dar uma olhada, quem quiser, está lá disponível. Pronto. Pessoal, não precisa ter receio, não. Estou vendo aqui no chat, tem... A Paula escreveu alguma coisa, né? Obrigada, Paula. São elogios, professora. São elogios. Poxa, o elogio da reitora, hein? Olha, aí sim, hein? Eu fiquei feliz. Acho, Salete não, Diana, muito bom a tua fala, porque você trouxe autores latino-americanos. Eu acho, sim, que foi esse diferencial. Eu acho, assim, que nós temos que ter uma valorização pela literatura latino-americana. Tirar um pouco que o foco eurocêntrico, né? Então, assim, como os teóricos, os grandes pensadores, são pensadores europeus. Não, nós temos pessoas intelectuais na América Latina de grande gabarito intelectual, de conhecimento, fala em grande proporção aí no meio científico. E nós ainda precisamos valorizar o que esses profissionais latino-americanos. E você trouxe vários exemplos aí na sua fala. Eu acho que é muito importante mostrar que a América Latina, ela pensa, não é só o mundo europeu. Nós temos o quê? Pesquisadores na América Latina, não é só os norte-americanos, né? Então, nós precisamos ter uma valorização pela América Latina em si, né? Igual o Renan falou no início dos movimentos, né? Realmente, eu acho que a América Latina é um imenso caldeirão de culturas, né? A América é plural mesmo, né? Várias culturas, várias etnias, vários dialetos, né? Então, é uma parte do continente americano super rico e que precisa ser mais valorizado pela sociedade mundial, né? Fabiane? Pode fazer pergunta, Fabiane. Boa noite, professora Diana, professor Marcos, a todos os colegas que estão aqui presentes e também os discentes. Quero parabenizar a professora Diana pela brilhante fala de hoje. E eu gostaria que eu conheça a professora Ângela da Unila, está até no conselho científico de uma das obras que a gente vai publicar pela editora Fecilcan. Eu queria que a professora Diana comentasse um pouco sobre as escrevivências, essa metodologia das escrevivências. Que, assim, eu sou fã, né, de Conceição Evaristo, e se a professora puder fazer algumas articulações dessa metodologia da escrevivência com a própria perspectiva interdisciplinar, professora. E, mais uma vez, parabéns pela sua fala e obrigada. Obrigada, Fabiane, pela pergunta. Então, a escrevivência, ela vou tentar fazer uma síntese, né, para não me alongar demais, mas a escrevivência, ela é a condição de uma mulher negra que vem da favela, com toda a sua precariedade, com todas as vulnerabilidades, né, e que vai, pouco a pouco, se fortalecendo e se torna uma doutora em letras, e que também, em paralelo com o estudo acadêmico, escreve ficção ou nem tão ficção. É uma pessoa que se baseia na sua experiência de vida, na trajetória de vida dela e de outras mulheres que ela acompanha, e começa a escrever e chama isso de escrevivências. Então, dentro da antropologia, você tem a etnografia, e tem um movimento bastante mais contemporâneo que fala em autoetnografia. Toda essa questão da divisão, da imparcialidade, da diferença entre o sujeito e o objeto, isso vem sendo problematizado em muitas disciplinas, né? Também na antropologia, onde a etnografia sempre é uma questão, né? O que tem de subjetivo, o que tem de objetivo ali, enfim.
Então, isso vem sendo muito problematizado e tem gente propondo a ideia de uma autoetnografia. Então, é mais ou menos juntar essa autoetnografia, juntar esse pensamento da escrevivência com uma possibilidade de realmente um mergulho profundo na elaboração daquilo que te constitui como um ser social ou como um ser comunitário. Então, se você quiser dar uma olhadinha, tem uma dissertação que eu orientei, e a Ângela co-orientou, da Isabela Fernandes, que é eu acho muito exemplar disso, que chama Sou Entre Elas. E tem mais coisas, mas Sou Entre Elas, da Isabela Fernandes. Eu acho que ali você vai conseguir observar isso mais concretamente, tá? Mais alguém? Sérgio? Boa noite, professora. Muito obrigado pela sua fala. É bom ouvir outra pessoa com uma visão assim que faça a gente olhar para a América Latina com um ar de esperança, na verdade. E a minha pergunta é mais ou menos nesse sentido. A gente vê, eu sou psicólogo, e a gente vê no Brasil uma forte parte da população que gosta de flertar com essa rigidez do autoritarismo. Eu queria perguntar se, na sua opinião, isso se estende à América Latina, se é um sentimento brasileiro, e se sim, se é da América Latina, o que você acha que faz com que a gente ainda tenha esse tipo de flerte, com esse tipo de comportamento? Obrigado. Olha, Sérgio, essa pergunta é fantástica, só que ela daria 2 palestras. Então, vamos lá, o que eu consigo sintetizar, né? Nós temos muito em comum. A América Latina tem muito em comum. É um território marcado por muitas fraturas, por muitas descontinuidades, não é? Quando se encaminhavam modernidades próprias do continente, das populações e das comunidades do continente, há uma invasão estrangeira que detém esses processos de modernização próprios e impõe um outro sistema de tudo, um outro sistema de vida, né, de religião, do mais subjetivo espiritual ao mais objetivo concreto, né? Então, isso, obviamente, tem infinitas consequências, né? E você, como psicólogo, deve imaginar todos os traumas. O Walter Mignolo, por exemplo, eu sugiro a leitura de um livro dele que chama A Ideia de América Latina. Ele vai falar da ferida colonial, né? Então, mais adiante, o que a gente vai ter vários historiadores, sociólogos, que vão dizer o seguinte: as nossas elites pós-independência, elas acabam sendo muito mais violentas e autoritárias do que a própria colonização europeia. Havia uma necessidade muito grande de se diferenciar essa relação entre o eu e o outro. Isso é tudo, sempre é um processo muito complexo na América Latina, né? Muito complexo. Então, na medida em que você sobe um degrauzinho, se você é um pouquinho mais claro, por exemplo, né, no colorismo, se você é um pouquinho mais branquinho que o outro, aí você já se sente melhor do que o outro que é mais negro que você, por exemplo, né? Então, há sempre há uma mentalidade que foi trazida para cá e implementada com a conquista e com a colonização, uma mentalidade hierárquica, onde você tem o vencedor lá em cima e os perdedores aqui fazendo aquela pirâmide, né? Tem um livro que eu acho muito emblemático disso, que é de um sociólogo boliviano, chama Alcides Arguedas, se não me engano é de 1900, ou bem no comecinho do século, que chama Povo Doente, Pueblo Enfermo. E qual era a enfermidade do povo? Essa mestiçagem. Então, a gente vai construindo uma sociedade onde você tem que ser o vencedor, mas o vencedor não é só no sistema capitalista, não, é o vencedor de ser mais claro, é o vencedor de ter cabelo louro, olhos claros, né? Então, tem todo um fenótipo, enfim, tudo isso tem muitas consequências subjetivas e objetivas, econômicas, políticas, de todos os níveis, né? E, bom, eu acho que
Eu acho que é melhor parar por aqui. Eu espero ter respondido já um pouquinho, pelo menos, do que você me perguntou. Professora Maria Isabel? Boa noite, professora Diana, boa noite, colegas, João Marcos, professora Salete. Eu agradeço por essa oportunidade, né, ao PPG-SED e a você, professora Diana. Sua fala é maravilhosa, né, é enriquecedora para todos nós. A minha pergunta talvez ela possa ser considerada mais pontual, né? Também fico feliz, né, que os discentes estejam participando e também pelos colegas estarem aqui, né. Eu pensei numa pergunta que talvez pudesse ajudar mais especificamente os discentes a pensarem a perspectiva da pesquisa interdisciplinar, porque esse é um ponto, né, um ponto forte para nós, ou mais preocupante, talvez, principalmente para quem está entrando, né, no programa. Então, eu gostaria de saber, considerando a sua realidade de atuação, né, e da América Latina, tudo isso que você nos colocou, né, como que você vê as possíveis relações entre essa perspectiva da pesquisa interdisciplinar e o desenvolvimento da sociedade? Em outras palavras, né, como nós podemos pensar as possíveis contribuições dessa perspectiva para a nossa sociedade, mas no sentido mesmo de auxiliar a compreensão, né, dessa perspectiva, auxiliar os estudantes, né, e até nós mesmos, né, nós também, né, porque nós sempre temos algo para aprender, né? Então, seria isso. Obrigada, Maria. Maria Tonato? Maria Isabel, pode dizer. Maria Isabel, obrigada pela pergunta. Tá? Obrigada. Ótima pergunta. E aí eu vou voltar lá na fala inicial do professor Renan, que ele falou de sonhar, né? Outro dia também, numa dessas lives, que agora a gente vê live o tempo todo, né? Numa dessas lives, alguém falou em reflorestar a imaginação. Achei ótimo, né? Então, eu acho que o que é que precisamos? Precisamos de alternativas. Aquela história do fim da história e que o capitalismo dominou o mundo, e não há vida possível fora do capitalismo, não há vida possível fora do eurocentrismo, isso são invenções. A gente está aceitando, mas isso é uma invenção. É claro que existe vida fora desses marcos hegemônicos, é claro que existe, tanto existe que as pessoas estão aí vivendo aos trancos e barrancos, passando muito aperto, tendo muita dificuldade, mas estão aí vivendo as suas vidas quilombolas, as suas vidas indígenas, amazônicas, as suas vidas periféricas, as suas vidas fronteiriças, né? Então, estamos vivendo. E por que estamos vivendo? Porque construímos alternativas, é aquilo que o Maturana fala. Estamos vivos porque conseguimos nos manter vivos. Isso é uma inteligência autopoética, ou seja, autocriadora. Então, vejam, quando um biólogo fala de autopoiesia, não tem nada a ver com poesia. Ele está usando poieses no sentido da etimologia da palavra, que é criação. Então, autopoiesia é a capacidade de autocriar-se, de autogerir a sua própria condição viva. Então, ele fala das moléculas, que as moléculas são autopoéticas, e os seres humanos também, e as comunidades também podem ser. Então, para dar um exemplo, né, a gente tem várias dissertações, inclusive num desses livros, no volume 1, vou citar um exemplo do volume 1, para que, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá na página, que é a pesquisa da Mayra, são duas, da Mayra Alejandra, Resistências e Iniciativas de Memória, Apostas pela Paz na Colômbia, e uma outra da Lucia Castilho, que é Cuidar Cantando, sobre uma ética do cuidado com o registro cimarrón, que seria mais ou menos equivalente ao nosso quilombola, em São Basílio de Palenque. Então, são pesquisas, tem uma outra que foi defendida em 2020, que é belíssima, que é sobre um grupo de mulheres que são lideranças dentro de uma comunidade, e o que elas fazem? Cantam o luto na Colômbia. Então, a Colômbia, se a gente fala de violência no Brasil, a gente não conhece a realidade da Colômbia, que é bastante
não sei se é bastante mais violenta, é difícil, né, fazer essas comparações, mas é muito violenta também, né? E lá a gente tem pelo menos 3 dissertações no mestrado, e elas sobre situações que são de resistência e de resiliência, que nascem, são orgânicas de determinadas comunidades que, em torno a determinada linguagem, ou ao canto, ou à dança, conseguem organizar processos de revitalização, porque não basta viver, sobreviver. Nós somos seres biológicos e seres culturais. A gente só vive se a gente conseguir manter a capacidade de sonhar, de ter esperança, no sentido de ação, de esperançar, de mobilizar, dinamizar a vida dentro da gente. Se a gente não tem essa condição, a gente morre de depressão, né? Então, essa autopoiesis, ela vem muitas vezes pela mão da arte, em muitos lugares de extrema vulnerabilidade, de muita violência. Joab? Oi, boa noite, professora Salete, nossa reitora, professor João Marcos, professor Marcos, professora Diana, obrigado pela fala, muito boa, parabéns. Professora, na verdade, a minha pergunta vai um pouco sobre a questão da UNILA, essa organização dela, né, e compreender um pouco desse espaço, desse território plural que a UNILA se encontra, né, que é Foz do Iguaçu. Se a professora poderia comentar um pouquinho sobre como que é essa vivência. Eu conheço a UNILA, mas assim, é coisa de ir em eventos, participei do encontro de estudantes de geografia, que foi na UNILA, da região sul, foi na UNILA, mas então são coisas pontuais, né? Então, assim, qual é a experiência, professora Diana, de estar numa região, num território fronteiriço, né? Porque além dessa pluralidade, nós também temos toda a complexidade e a tensão da região, né? Porque é uma região militarizada, vai ter diversos agentes atuando ali naquela região, e compreender essas diversas culturas que estão ali, ou por causa da UNILA, ou também por causa já dessa formação desse território. E qual seria aí o papel da universidade nessa mediação desses conflitos? Não sei se deixei claro a minha pergunta e provocação também. Obrigada, Jara. A UNILA, ela já nasce com essa missão, né, de integração, já nasce com uma lei de criação que coloca certa assimetria entre estudantes brasileiros internacionais, professores brasileiros internacionais. Então, o que eu posso dizer para você em uma palavra? É um grande desafio. Não é fácil. Um ano de UNILA equivale a uns 5, 6, se eu estivesse lá na minha casinha no Rio de Janeiro, trabalhando numa universidade do bairro ali, conhecida. É tudo muito intenso, muito dinâmico e muito rico. Também tem o seu desafio e a sua riqueza, porque quando você começa a falar de cultura e você tem na tua frente 5 nacionalidades, 6 nacionalidades, você aprende mais do que ensina. Então, é um grande desafio pedagógico, é um grande desafio didático, e o bilinguismo, né? Temos o português e o espanhol como línguas correntes, mas tem uma infinidade de línguas que acontecem na UNILA. O Haiti traz o francês, o crioulo, e as línguas indígenas, o guarani é muito presente. Então, é um grande desafio, mas é isso, é um grande desafio que, se você o enfrenta com disposição intercultural, né, com uma postura de abertura, de interesse e de escuta, você cresce infinitamente. Porque a tensão é permanente. Você não consegue se acomodar. Né? Então, em poucas palavras, eu diria isso. E sim, eu acho que a UNILA é um grande projeto de mediação. É um grande projeto de mediação cultural. Assim como a UNILAB. Né? Eles têm esse papel de mediação em diversos aspectos. Né? Mais alguém, pessoal? Tem uma pergunta aqui no chat, você quer que eu leia?
Marcos. Pode ler, Diana. Quirrano, do Céu, Torres Maldonado, Cush, homens com grandes contribuições no pensamento decolonial, afrodiaspórico, que valorizam culturas locais e o sentido de estar. Entretanto, como iniciante nos estudos decoloniais, não encontrei ainda uma análise de gênero e raça nesses autores. Esta analítica de gênero fica como luta de mulheres como Maria Lugones, Rio Collins, Sueli Carneiro, Lélia Gonçalves, Conceição Evaristo, dentre outras. Como avançar e superar essa dicotomia? Temos que avançar e superar. Quem perguntou foi a Paula. Paula, parabéns, você está aí cheia de referências. E é interessante isso, né? Porque, por um lado, a gente tem que cobrar, de fato, né? Teria uma palavra melhor para cobrar, mas agora não me ocorre. A gente tem que tensionar, a gente tem que tensionar a intelectualidade, cobrar e exigir simetrias, ajustes históricos, ok. Mas a gente também tem que fazer. Não é? Então, se a gente percebe que há vazios, que faltam coisas, então vamos lá, somos pesquisadores, não somos? Somos pesquisadoras. Então, vamos pensar e preencher esses vazios que existem, né? E, de fato, cada um fala, no final, daquilo que lhe preocupa, das suas necessidades, né? Posso continuar lendo aqui? Pode sim. Puxar. As possibilidades também nascem no meio do caos, novas perspectivas e estratégias buscando ressignificar contextos. Muito bem. Professora, poderia, por gentileza, compartilhar conosco sobre como está o caminhar da interdisciplinaridade na América Latina e gostaria que a professora abordasse sobre a metodologia de pesquisação. Nossa, vocês fazem perguntas ótimas. O problema é que são perguntas complexas, né? O caminhar da interdisciplinaridade na América Latina. Eu acho que não há muita diferença. Eu não tenho aqui um mapa, não fiz um estudo sobre isso. Vou tentar fazer uma fala mais de uma impressão pelo contato, pelas conversas que a gente tem. Mas não vejo muita diferença. Vejo dificuldades, vejo tentativas interessantes, vejo alguns pensadores, algumas pensadoras que realmente procuram encontrar outras metodologias, são criativos, vão construindo outras formas de fazer pesquisa, de fazer ciência, mas não sei se há muita diferença, na verdade. E depois falar sobre a pesquisação. Então, a pesquisação é basicamente, simplificando muitíssimo, né? É uma pesquisa que se faz na ação comunitária, na interlocução, na relação. Então, você vai, por exemplo, você quer pesquisar sobre uma comunidade, você não vai lá, faz uma entrevista semi-estruturada, volta para casa, faz uma planilha de dados e tem a pesquisa. Não, você vai lá na comunidade, senta numa roda de preferência com essa comunidade, discute como vai ser feita a pesquisa, qual é a metodologia que vai ser utilizada, escuta o que eles têm a dizer, trabalha com eles do começo ao final do processo. Então, basicamente, em forma muito resumida, seria isso, nesse caminho, a pesquisação. E aí, sim, alguém perguntou em algum momento sobre o que podemos fazer, acho que foi a Maria, né? O que podemos fazer para melhorar a realidade latino-americana com as nossas pesquisas. Esse é um processo que eu acredito que tem um retorno muito importante, porque você vai não só fazer uma pesquisa acadêmica, como você vai valorizar e devolver para aquela comunidade o seu próprio conhecimento, né? Então, eu acho que isso tem bastante valor social. Pessoal, então, se não tiver mais nenhuma pergunta para a professora Diana, né, dado o horário, acho que nós podemos já encerrar as atividades, né? Então, Diana, assim, encantado com a palestra tua, com a tua fala, eu acho assim que proporcionou algumas reflexões para os nossos alunos da turma 2021, que estão iniciando aí a sua trajetória no programa interdisciplinar, né? Eu falo assim que
os 2 primeiros meses no programa é um aprendizado para os alunos, né, um processo de adaptação, né, devido que a diversidade de áreas de formação que nós temos no programa. Né? Então, é um programa que envolve profissionais do direito às áreas de saúde, né? Então, assim, muito complexo, né? A trajetória dos alunos é um desafio para nós que somos docentes, é um desafio para nós enquanto orientadores, né? E nós estamos aqui num programa, Sociedade de Desenvolvimento, que tem uma missão de que a nossa pesquisa ela tem um desenvolvimento para a sociedade, um retorno à sociedade, porque senão não tem sentido a existência do nosso programa. E lembrando que o programa Sociedade de Desenvolvimento ela está hoje concentrado numa região mais pobre do estado do Paraná, uma das regiões pobres do estado do Paraná, com baixo índice de desenvolvimento humano. Então, assim, ele tem um significado, ele tem uma relevância, né, para a nossa região, para os nossos alunos. Portanto, boa parte dos nossos alunos, nossos egressos, hoje estão trabalhando a partir da sua formação, ou em universidade, ou em escolas, ou em outras instituições a nível estadual, municipal, federal. Então, assim, nós temos uma inserção muito boa dos nossos pós-graduandos, né? E isso eu acho que é o dever de um programa de pós-graduação. E a interdisciplinaridade é o quê? Hoje eu acho que é uma forma de pensar uma sociedade mais integrada, uma sociedade mais igualitária, né? Onde um único campo do conhecimento científico não é suficiente hoje para a gente entender essa sociedade complexa que nós temos, né? Então, nós precisamos da somatória, digamos assim, de diferentes conhecimentos, de diferentes visões, para tentar formar um todo, né? E se formar esse todo é muito complexo, é muito difícil. E os nossos alunos têm esse desafio, né? De formar esse todo, de superar as dificuldades e transformar essas dificuldades em superação, em conquistas, né? Eu tenho um lema, enquanto coordenador, que no meu período de coordenador, eu não perco nenhum aluno que entra no programa. Eu não tenho desistência. Então, assim, tivemos desistência das primeiras turmas, mas não tem mais desistência, entra 20, sai 20. Então, assim, é uma insistência aí, é um diálogo, é um programa de humanidades, né? Eu acho que muitas vezes nós temos que ouvir o nosso aluno também. Ouvir um pouco o nosso aluno, né? O nosso aluno, ele é um ser humano, ele tem emoções, ele tem sentimentos, ele tem as suas angústias, seus momentos de fraquezas, igual nós temos também no nosso dia a dia enquanto professores, enquanto profissionais, né? Então, eu acho, assim, que nós temos uma turma brilhante que está iniciando agora. Acho que foi uma concorrência, eu falo assim, que eles foram premiados, né? 130 candidatos para 32 vagas, né? Então, assim, foi a seleção, né? Então, entraram por mérito, por esforço, por dedicação. Então, eu acho que é o desafio, tá? E, Diana, eu gostaria de contar com você mais vezes no nosso programa, tá? Provavelmente eu devo fazer um convite o ano que vem para você fazer uma fala na disciplina Seminários de Dissertação, tá? Então, acho assim que essa aproximação nossa é muito bom. O nosso programa surgiu junto com vocês. Foi no mesmo diário oficial da CAPES que foi, né, publicado a nossa conquista aí do programa de vocês da Unila e nosso da Unespar. Então, assim, eu acho que nós temos que ser parceiro, tá? Nós temos aí o primeiro Fórum Internacional de Pesquisas Interdisciplinares, está no site, Diana, tá? São convidados a enviar trabalhos para nós. Nós temos um grupo muito grande de profissionais aí que vai estar à frente das comunicações, de diferentes universidades brasileiras. Tem um conselho científico de profissionais de diferentes programas interdisciplinares do país,
né? E com palestras aí de professores renomados, né? E nós vamos ter uma fala, inclusive, num dia, no período da tarde, com a professora Bianca. A professora Bianca é da Suíça, tá? E ela vai dar uma disciplina para nós o ano que vem aqui, no processo de internacionalização, sobre a questão da interdisciplinariedade, porque lá na Europa tem uma rede de pesquisas interdisciplinares e ela vai trabalhar isso conosco, sabe? Então, assim, eu gostaria de contar com você, professora Diana, mais vezes aqui no nosso programa, tá bom? Pode contar. Eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade, adorei conhecer vocês. E como diria o poeta, só o difícil vale a pena. É um poeta cubano que eu gosto muito, que ele fala isso, só o difícil vale a pena. Então, vamos enfrentar essas dificuldades, porque elas nos transformam. A gente sai transformado de uma pesquisa, quando você faz essa pesquisa com densidade, com coração, com alma colocada junto, você se transforma ao longo da pesquisa, né? Então, contem comigo, também vamos começar a pensar de que maneira a gente vai poder trazer vocês para conversar conosco aqui na UNILA, vamos ir, pouco a pouco a gente vai alinhando aí essa parceria, tá? Muito obrigada, uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Tá bom? Pessoal, então, assim, muito obrigado por todos, todas, Renan, André, o João Marcos, todos os pós-graduandos que compareceram, os professores. Então, tenham uma boa noite a todos, pessoal, e sucesso aí na trajetória desses garotos e garotas que iniciaram agora o curso conosco aqui. Tá bom? Boa Obrigada, noite, boa